Bom, olá, tudo bem? Quem estiver assistindo aqui, hoje a gente vai fazer mais um exercício, tá? De mecânica. A gente ainda está na matéria de cinemática de corpos rígidos, tá? O exercício hoje é o 7.6, né? Nessa sequência aí, já é o sexto exercício da matéria. Um recadinho rápido aqui. Meu nome é professor Leonardo, tá? Tá o meu telefone para contato pessoal, São Paulo, para mandar mensagens, tá? Vocês podem entrar em contato comigo por WhatsApp ou Telegram, tá? A gente está oferecendo são as aulas particulares, tá? O valor é R$ 100 a hora. Também auxílio na resolução de listas de exercícios em geral e trabalhos, tá? De diversas matérias, exatas, matemática, cálculo, mecânica, física, química, elétrica, engenharias em geral, tá? E provas ao vivo, R$ 150. Aquele modelinho de resolução simultânea, manda foto e a gente manda a resolução na hora, tá? Então, vamos dar início aqui ao exercício. Ó. O eixo OA da engrenagem cônica B gira em relação ao eixo fixo OX. A velocidade constante n igual a 60 rotações por minuto, na direção mostrada. A engrenagem B acopla-se com a engrenagem C ao longo do seu cone de passo, de ângulo semivértice, arco tangente igual a 3/2, como mostrado. Determinar a velocidade angular ômega e a aceleração angular alfa da engrenagem B, estando engrenagem C fixa e sem girar. O eixo Y gira com o eixo OA. Então aqui temos o eixo OA, tá? Nesse eixo temos uma engrenagem B aqui. Essa engrenagem ela não está presa ao eixo de modo que 100% presa, né? Por exemplo, essa engrenagem aqui, B, ela não pode deslizar nem para cima nem para baixo, tá? Ela não desliza. Ela não faz esse movimento de subida ou descida ao longo do eixo A. Porém, ela pode girar em torno do eixo A, né? Esse eixo A, por exemplo, aqui, ele pode ficar parado, enquanto a engrenagem B aqui pode girar livremente. E aí, ela tem essa liberdade de movimento, tá? Aqui nós temos esse eixo, né? Nós temos aqui um vínculo e um outro eixo aqui transversal. Aí nesse outro eixo transversal aqui, a gente tem uma engrenagem C, tá? Essa engrenagem C aqui, ela está 100% fixa, ok? De forma semelhante ao que aconteceu aqui com a engrenagem B, ela também não pode deslizar nem para esquerda nem para a direita, né? A engrenagem C, ela não desliza ao longo desse eixo, ela é fixa. Porém, esse eixo aqui, ele pode girar dentro desse acoplamento da engrenagem. Esse eixo ele pode girar e essa engrenagem ainda fica fixa, tá? Então, o que basicamente nós temos aqui? Nós temos a engrenagem C 100% fixa, não se mexe. Temos esse eixo aqui que está girando, passa por dentro dessa engrenagem C. Acoplado nesse eixo aqui, nós temos esse mecanismo com outro eixo, aqui, com essa engrenagem. E como esse eixo aqui ele pode girar, então logo ele carrega junto todo esse mecanismo aqui, girando junto. Ó. Então quando esse eixo gira, esse eixo A gira junto e carrega a engrenagem B, tudo isso girando em torno do eixo X. Então, todo esse mecanismo aqui, esse eixo, essa engrenagem B, esse eixo aqui, tudo está girando em volta do eixo X, né? Um movimento mais ou menos assim. Okay? Todo esse mecanismo está girando em torno do eixo X. É isso.
Aí nós temos aqui um acoplamento, né, das engrenagens através de dentes de engrenagens, né, de forma que eles transmitem força, transmitem um movimento, né. Funciona mais ou menos assim. Aqui eu tenho um dente da engrenagem C que está parado. Vamos imaginar um dente aqui parado. Aí eu tenho um dente da engrenagem B e como essa engrenagem B ela está girando em torno do eixo X, vai surgir uma força no dente dessa engrenagem aqui, ó. Vamos supor que aqui é o encontro de um dente na engrenagem C com outro dente na engrenagem B. Como essa engrenagem B aqui ela quer se movimentar e essa aqui está parada, vai surgir uma força nessa engrenagem aqui, devido ao contato dos dentes. Vai forçar essa engrenagem aqui a girar nesse sentido aqui. Okay? Então, além do movimento no eixo X, essa engrenagem B vai também girar em torno do eixo Y, justamente por causa do contato dos dentes de uma engrenagem com a outra. Vai surgir essa força aqui que vai forçar esse giro nesse sentido, tá? E aí existe um vínculo geométrico aqui, que seria o quê? Esse ângulo aqui, ó, a inclinação dessa engrenagem aqui vai criar uma relação entre os diâmetros das engrenagens, ou dos raios, né? E de certa forma, essa relação vai se estender também para as velocidades, né? Por exemplo, como esse ângulo aqui, a tangente é 3 meios, a gente pode afirmar o seguinte, ó. Vou escrever em preto aqui. Imaginar esse triângulo. Tá? E é como se fosse uma medida 3 vezes maior do que essa aqui. 3 vezes 3 sobre 2, na verdade, né? Uma relação 3 sobre 2 desse ângulo. Ou seja, essa medida aqui, ela vale 3K. Então essa medida aqui ela vale 2K. Para que a tangente, que é esse cateto dividido por esse cateto, vale 3 sobre 2, né? A gente vai ter que a tangente de gama é igual a 3 sobre 2. O K vai cancelar. K é uma medida qualquer. Logo, a gente pode entender que essa medida aqui, esse raio aqui, vamos chamar de raio da engrenagem C. O raio da engrenagem C pode chamar de 3K. E aqui nós temos o raio da engrenagem B. A gente pode chamar de... Opa, vou escrever um pouquinho mais. Raio da engrenagem B a gente vai chamar de 2K. Logo, os comprimentos das engrenagens, ó, o comprimento da engrenagem C, comprimento de sua circunferência, né, em volta toda aqui, é 2π vezes R. É 2π vezes esse R aqui, que é 3K. O comprimento da engrenagem B é 2π vezes 2K. E aí, se a gente dividir os comprimentos, a gente vai ter, por exemplo, ó, o comprimento da engrenagem C dividido pelo comprimento da engrenagem B. Ao fazer essa divisão aqui, os termos se cancelam e vai sobrar apenas 3 sobre 2. Que é 1,5. Se eu escrever a relação contrária, talvez fique mais fácil de entender. Comprimento de B dividido pelo comprimento de C
igual a 2/3, que é a relação inversa, dá aproximadamente 0,667. Aproximadamente. É 0,6666 infinito. O que significa? Que a engrenagem B, vamos imaginar a engrenagem B aqui. Quando ela dá uma volta completa, ela percorreu o comprimento da engrenagem C apenas 66,7% do seu comprimento. Mais ou menos assim, ó. Que eu tenho aqui a engrenagem, comprimento na engrenagem C, aqui em contato o comprimento na engrenagem B. E aí, imagina que o ponto de contato aqui, a engrenagem B vai percorrer 66% do comprimento na engrenagem C, ou seja, um pouco mais da metade. Ó, ele vai descrever esse movimento, né, girando. Aqui é 50% e vai descrever um pouco mais ou menos até aqui. Ou seja, essa engrenagem B aqui vai ter girado e vai ter chegado nessa posição. Ela fez uma volta completa. Completou uma volta, enquanto essa aqui não descreveu uma volta completa, ou seja, enquanto esse eixo aqui, ó, ele ainda não descreveu uma volta completa, ele só descreveu 66,7% de uma volta. Essa engrenagem B aqui, ela já deu uma volta completa. Então isso diz para nós existe uma relação entre as suas velocidades também. E é a mesma relação dos seus comprimentos, ó. Pode escrever o quê? A rotação aqui do eixo X, por exemplo, ó. A gente tem uma rotação do eixo X aqui, ó. Módulo da rotação em X dividido pelo módulo da rotação em Y é igual à relação entre os comprimentos, ó. O comprimento da engrenagem C dividido pelo comprimento da engrenagem B, que é igual a 1,5. Uma relação entre as velocidades. Então, se essa velocidade aqui, ó, o módulo da rotação em X, o exercício nos dá, né? Essa informação, 60 RPM, uma velocidade módulo no eixo Y é 1,5 isso. 90, é esse valor vezes 1,5, ou seja, 90 mesmo. 90 R M. O eixo Y gira mais rápido. Na verdade, aqui eu acabei errando a relação. Aqui a rotação do eixo Y é maior, a rotação do eixo X é menor. Logo, a rotação de Y sobre X tem que dar 1,5, porque a rotação em Y é maior. Essa engrenagem menor, ela gira mais rápido. Ela dá uma volta completa, ela completa uma volta antes que o outro eixo complete uma volta. Legal. Aí o exercício pede pra gente a velocidade angular, né? Vamos relembrar rapidinho aqui sobre o movimento de um corpo rígido, né? Vamos pegar como referência, ó, o ponto O aqui, essa estrutura aqui, ó, essa caixa, né? Esse eixo e essa engrenagem B. Essa vai ser o nosso corpo de referência. A caixa, o eixo, ó, nosso eixo e a engrenagem B. Esse vai ser o nosso corpo rígido, que a gente está estudando ele.
Aqui está o nosso ponto de referência, ponto fixo, né? É muito importante a gente sempre estudar o movimento de rotação em torno de dois pontos, ou o ponto fixo ou o centro de massa. Nesse caso vai ser o ponto fixo, né? Então aqui a gente tem o eixo Y, aqui a gente tem o eixo X, e para cá, saindo do plano, a gente vai ter o eixo Z. Aí vamos relembrar que vinha a ser o movimento de um corpo rígido, né? Ele apresenta três movimentos, né? Que a gente observa experimentalmente. O movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, né? Que vai ser o movimento de spin, girar em torno do seu próprio eixo. Ele executa um outro movimento, que é o movimento de precessão, que é, nesse caso aqui, é uma precessão. Ele repara que ele dá uma volta completa em torno de x aqui. Uma volta completa em torno de x. Então, precessão aqui vai acontecer em torno do eixo x. Que direção? Nessa direção indicada aqui, ó. Então aqui nós vamos a precessão. Opa, vou escrever aqui. Precessão. E aí, em torno do outro eixo aqui seria, geralmente a gente observa movimentos de vibração, né? Quando está perdendo força o corpo, começa a apresentar esse balanço. Esse movimento a gente chama de nutação. Mas nesse exercício a gente vai desconsiderar isso, né? Por quê? Porque como as engrenagens elas estão todas encaixadas ali, acopladas em eixos, não tem muita liberdade, eles não vão girar em torno desse eixo, vai acontecer só esse movimento de spin e precessão. E a gente costumava fazer nos exercícios anteriores, dizer que a precessão era em torno de um eixo Z maiúsculo, né? Então é equivalente aqui, tá? A um eixo Z maiúsculo do exercício anterior. Mas aqui a gente não vai usar isso, tá? A gente vai usar só os eixos que estão em azul aqui. Vamos imaginar que esses eixos em azul são os eixos que estão fixos no corpo, né? Então, quando o corpo faz a precessão e a nutação, esses eixos acompanham fazendo isso também. E aí, como é que eu vou escrever aqui a velocidade do corpo, a velocidade angular do corpo? Ó. É a soma de todas as velocidades, né, escritas no sistema de referência preso no corpo. São apenas duas, né? A rotação em torno de x, ômega x, vezes a componente vetor unitário, mais componente em y, ômega y vezes j. Para que aqui, ó, seguindo a regra da mão direita, o movimento positivo de giro no eixo x seria para cá, né? Esse aí é o movimento positivo, ó. Esse aqui, portanto, ele é negativo. Logo, a rotação em torno de x aqui, ó, nesse sistema de referência, ela está sendo negativa, tá? Porque ela, seguindo a regra da mão direita, se eu disser que o meu polegar aponta nessa direção de x, meus outros eixos, eles descreveriam um movimento para cá. Isso é positivo. Então, se eu colocar os meus eixos, os meus dedos apontando para cá, o meu polegar apontaria para lá. Também contrário, né? Logo, esse sinal de menos aqui. A rotação no eixo y, ela já está correta, né? Ó, se eu apontar meu polegar para cima, meus outros dedos vão apontar nesse sentido aqui. Então já está correto esse sinal, já está positivo. E aí como é que eu vou fazer agora aqui? Ó? Vou escrever que a velocidade angular, correto, eu escrevi em radianos por segundo, né?
como é que eu transformo essas velocidades em radianos por segundo? Eu tenho que multiplicar por 2π e dividir por 60. Logo, velocidade angular aqui, total, é menos 2π vezes 60 e dividido por 60 na direção I e mais 2π vezes 90 e dividido por 60 vezes versor J. Simplificando aqui, eu vou ter 60 cancela com 60, eu vou ter menos 2π vezes I. E aqui simplificando, eu vou ter, corto os zeros, né? 3 sobre 2. Esse 2 cancela com esse 2, então sobra só 3π. Mais 3π vezes J. E essa aqui seria a velocidade angular total da engrenagem B. Conforme o exercício pede aqui, a velocidade angular dela. A velocidade de fim mais precessão. Agora eu preciso da sua aceleração angular. Né? Isso aqui que fizemos, portanto, foi a letra A. Agora fizemos a letra A. Agora a gente vai fazer a letra B. A aceleração angular. A gente pode dizer que a aceleração angular, né, para mais fácil de entender, é a taxa de variação da sua velocidade angular, o módulo, né, da sua velocidade angular, vamos pensar assim, módulo, a taxa de variação do módulo, mais a taxa de variação da direção. O vetor tem módulo e direção, né? A primeira derivada é a derivada do módulo e a segunda é a derivada da direção. Só que o módulo não varia. Por quê? Porque essas quantidades 60 e 90 são constantes. Né? O eixo diz que esse eixo gira constantemente a 60 RPM e pelo acoplamento de engrenagens, essa aqui, a B, sempre vai girar a 90 RPM. Portanto, o módulo aqui é zero, a variação. Ele não tem taxa de variação, o módulo. Logo, a aceleração angular vai ter a taxa de variação apenas da direção. Ela muda apenas de direção. O que seria esse ômega aqui? É a taxa de mudança de direção da velocidade angular, né? O que faz ela girar? Se a gente pegar essa velocidade angular aqui, ó, ela tem duas componentes, né? Ela tem I e J, uma para cá e uma para cá. Por exemplo, aqui vou ter uma velocidade angular. Na verdade, é ao contrário. Ela é menos negativa para cá, então essa aqui é a velocidade angular. Uma componente x, componente y. E conforme essa engrenagem B se movimenta, em algum momento ela vai ter girado para baixo, né? Por exemplo, aqui a engrenagem B está aqui. Em algum momento ela vai estar lá embaixo.
E aí, como ela girou, os eixos que estavam acoplados nela giraram também. Logo, a velocidade ela vai estar para cá agora. Eu vou ter aqui o componente X ainda, aquele eixo que sempre está girando, e aqui a componente Y devido ao acoplamento dos dentes na engrenagem. E aí, repara que essa velocidade W aqui, ela girou, girou? Ela girou e o que fez ela girar? É justamente essa componente aqui, ó, de velocidade. Essa componente aqui foi o que fez ela girar. A gente vai dizer que é a velocidade angular dos eixos, né? A velocidade que faz os eixos girarem. Imagina aqui os eixos X, Y e Z. Como eu falei, esses eixos estão presos na engrenagem B. Quando a engrenagem B gira, esses eixos giram também. Logo, esse eixo X, em algum momento, vai ficar para baixo. Esse eixo Y vai trocar de lugar e vai ficar para cá, saindo do plano. O que faz esses eixos girarem é justamente essa componente de velocidade aqui, ó. Componente N, ou componente X. Logo, essa componente aqui, ó, essa velocidade aqui, é a velocidade dos eixos. Estão presos no corpo. E nesse caso é a componente X. Tá? Logo, a aceleração angular, retorno no produto vetorial aqui, na forma matricial, né, a gente vai ter componente I, J, K. E aí, primeira componente dessa velocidade dos eixos, que é apenas a componente X, ó. A gente sabe que ela é negativa, então a gente vai colocar menos ômega x. E aí é apenas essa componente, apenas a componente de precessão dos eixos. E aqui é a velocidade do próprio corpo angular, né? Que é menos ômega x mais ômega y. E não tem componente em z, não tem mutação. E aí, efetuando o determinante dessa matriz, a gente vai ter aqui esse produto aqui dá zero, né? Dá zero. Esse produto aqui dá zero, e tem um zero ali. E esse produto aqui não dá zero, ó. É menos ômega x, ômega y, k. Menos ômega x, ômega y, k. Aí depois eu tenho que fazer menos essa componente que dá zero, menos essa componente aqui, passa por um zero, então dá zero, e menos essa componente aqui, passa por um zero, também dá zero. Então essa aqui é a velocidade, é a aceleração angular da engrenagem B. É menos ômega x vezes ômega y vezes k. Ou, usando os valores conhecidos, que é 2π vezes 3π, 6π quadrado. Aceleração angular é igual a menos 6π ao quadrado na direção k. Tá? Pronto. Terminamos a parte B, que é a aceleração angular da engrenagem B. Então, é a velocidade angular e aquela é a aceleração angular. E aí finalizamos esse exercício aqui.
Agradeço aí quem estiver acompanhando, né? Mais esse exercício, a gente vai continuar postando vídeos de resolução de exercício, vai ser sempre só exercícios, né? Só aplicação prática dos conceitos. E vai ter outras matérias, matemática, cálculo, resistência dos materiais, fluidos, elétrica, muito mais, tá? Novamente, obrigado aí para quem estiver acompanhando. Aqui de novo, meu telefone para contato, mandem mensagens, né, para a gente fazer um agendamento aí para quem quiser reservar um horário para vocês em aulas, né? Quem quiser aula particular, quem quiser auxílio em prova, tá precisando, né? Estamos aí para ajudar. Então, um abraço aí para todos. Até mais.